muitas vezes nós sentimos um vazio enorme, né? Uma sensação de que algo dentro de nós se quebrou, se rompeu. É como se uma parte da nossa história tivesse sido arrancada e agora ficamos sem saber, né, como seguir em frente. É aquele momento em que dizemos, fiquei sem chão. Mas será que tudo isso é verdade? Ou como sempre a gente fala aqui, seria o luto também uma ilusão da matéria? Querido ouvinte, você com certeza sabe que a vida é feita de ciclos. Começos e términos, encontros, despedidas. E em cada um desses momentos nós enfrentamos desafios que nos testam de várias maneiras, né? Mas testam principalmente numa dimensão especial da vida que é a nossa dimensão emocional. E um dos ciclos, uma das fases da vida mais duras para qualquer um de nós, mais difíceis da gente lidar, é o ciclo da perda. E toda perda gera luto. E quando a gente fala de luto, a primeira coisa que vem à mente é sempre a morte de alguém querido ou eventualmente a morte de um animalzinho, né? Mas o luto vai muito além disso. Ele pode estar presente na perda de um relacionamento que nós acreditávamos que iria durar para sempre, no fim de uma amizade que um dia foi essencial para nós, na perda de um emprego que representava não só o nosso sustento, não só o nosso ganha-pão, mas também a nossa identidade. O luto está muito associado a essa questão da identidade. Pode estar representado também no choque de um diagnóstico médico que muda completamente a forma da gente olhar para o futuro. O luto pode até surgir, gente, em situações que de fora parecem pequenas, mas que internamente carregam um peso enorme. Como, por exemplo, perceber que um sonho pelo qual a gente lutou por muito tempo não vai se concretizar. Ou quando a gente envelhece, né, e pensa e acredita muitas vezes de forma errada, inclusive, que certas oportunidades agora fazem parte do passado, porque, afinal de contas, a gente está velho para isso, né? Fica um alerta, gente, a idade está na cabeça, tá? Se a gente acredita na velhice, um dia ela chega mesmo. Mas, Eliane, o que acontece quando nós nos deparamos com essas perdas? Pois é, muitas vezes nós sentimos um vazio enorme, né? Uma sensação de que algo dentro de nós se quebrou, se rompeu. É como se uma parte da nossa história tivesse sido arrancada. E agora ficamos sem saber, né, como seguir em frente, como andar adiante. É aquele momento em que dizemos, fiquei sem chão. E é essa sensação mesmo, gente, a gente fica sem chão. Parece que a vida da pessoa acabou, não tem mais sentido para viver. Mas será que tudo isso é verdade? Ou como sempre a gente fala aqui, seria o luto também uma ilusão da matéria? Pois é. Bom, pela visão psicanalítica, o luto é caracterizado como uma perda de um elo significativo entre uma pessoa ou o seu objeto, né? Esse é o objeto. Portanto, é um fenômeno mental natural e constante no processo de desenvolvimento humano. Então, o luto é um processo psíquico profundo, onde nossa mente precisa reorganizar a realidade, né, diante da ausência daquele objeto. E objetos, gente, entendam, situações, pessoas, animais, como o Edgar falou, animalzinho, ou mesmo objetos. Coisas como também, por exemplo, dinheiro. Tudo isso a gente define em psicanálise como sendo um objeto. Então, no luto, existe um conflito interno muito grande, né? Porque parte de nós quer aceitar a perda, né? Nós entendemos racionalmente a perda. No entanto, outra parte nossa, né, resiste se apegando àquilo que se foi. Esse embate pode ser extremamente doloroso
E se não for muito bem elaborado e compreendido, né, com os olhos da consciência, pode nos levar a estados mais sérios, como, né, exemplo da melancolia, a depressão e outras situações emocionais complicadas. E a gente também pode diferenciar o luto em luto saudável e luto patológico, né? Que está na forma como conseguimos integrar a perda à nossa história. Né? O que seria, então, Eliane, o luto saudável? O luto saudável é aquele que, claro, sentimos dor, choramos, ficamos tristes, né? Ficamos muitas vezes apáticos, né, com relação à vida. Mas todos esses sentimentos são transitórios. Com o tempo, encontramos maneiras de seguir adiante, né? Nós vamos compreendendo e introjetando uma nova realidade, uma nova fase. A pessoa vai aceitando a situação e se conformando com ela. Veja que eu falei, gente, se conformando. Porque geralmente, em situações assim, não há o que fazer. Então só nos resta se conformar. Sabe aquelas perguntinhas que a gente sempre traz aqui, né? Eu, Edgar, a gente sempre fala, né? O que é isso, né? Essa situação. O que eu faço com essa situação, né? Eu posso mudar isso? Se sim, beleza, universo, me mostra como eu posso mudar. Se não, se a consciência vê que não pode mudar, né? E sim, tem situações que está fora do nosso alcance mudar, né? Então, se tem situações que eu não posso mudar, apenas aceite, né? Aceite elas como elas são. Pois bem, no luto patológico, a dor se torna parte de quem somos. Não conseguimos mais nos enxergar sem ela. Ela passa a ser parte integrante de nós. Vamos dizer que a gente se acostuma, né, entre aspas, com essa dor. Aceita a dor, mas não aceita a perda. Dá para entender? É como se disséssemos, eu não apenas perdi algo, eu perdi a mim mesmo. Porque parte de mim se foi com a pessoa, com o animal, né, que desencarnou, ou com algum objeto, ou mesmo uma situação que se perdeu, como eu falei. E esse, gente, é um dos grandes perigos do luto não resolvido, né? Porque ele nos paralisa, ele nos cega e impede a gente de seguir adiante com a nossa vida. Em vez de nos permitir seguir em frente, ele nos mantém presos no passado, né? Exatamente. Mas existe também um outro problema, né? Desde cedo, nós fomos ensinados a evitar a dor a qualquer custo, gente. Se estamos tristes, logo nos dizem, né, para nos distrairmos com alguma coisa, para deixar a tristeza de lado. Se choramos, né, alguém já tenta nos animar rapidamente, como se o choro fosse algo errado. Então, a gente cresceu ouvindo frases como: isso passa logo, não foi nada, né? Minimizando aquela sua dor. A vida segue, não adianta sofrer. Ou pior, né, Edgar? Quantas vezes a gente ouviu essa frase? Engole o choro, né? Você precisa ser forte. Pro homem tem uma a mais, né? Que é homem não chora. Homem não chora, né? Então, assim, esconda a sua dor. Pois é, essas crenças ditaram a nós que nós não podemos sentir dor, gente. O problema é que essa tentativa de nos afastar da dor não nos ajuda. Nos ajuda em dimensão nenhuma. Inclusive, não nos ajuda a superar a dor. Pelo contrário, ela faz com que a gente reprima as nossas emoções, criando um acúmulo silencioso de sofrimento que mais tempo, menos tempo, vai se impor e vai se manifestar como um sintoma, seja ele um sintoma físico ou emocional. A dor que não é expressa, ela não desaparece, gente. Ela se esconde, ela se mascara por trás de uma ansiedade, de uma crise de pânico, de dificuldades de estabelecer relacionamentos, de uma sensação constante de insatisfação, melancolia, depressão. Bom, já falamos de um monte de exemplos desse tipo, né? É isso mesmo. E aqui entra novamente a aceitação e a inclusão de tudo e de todos. Todas as situações, todos os fatos, todos os acontecimentos e, obviamente, né, todas as pessoas
tem o direito de pertencer a um sistema. Aquilo que a gente exclui, aquilo que excluímos, retorna com mais força. Até o momento que olhamos para aquela exclusão com os olhos da consciência e o sistema volta a fluir como deve ser. Enquanto a dor não for compreendida e aceita, ela permanece emaranhando cada vez mais a nossa vida. E tem um outro detalhe importante, gente. O tempo do luto não é igual para todo mundo. Às vezes as pessoas perguntam a gente, né, no consultório, mas não tem isso, não tem uma regra válida para todos. Algumas pessoas conseguem seguir em frente rapidamente, enquanto que outras precisam de meses, às vezes até anos para elaborar uma perda. Cada pessoa tem um tempo diferente e esse tempo precisa ser respeitado. Exatamente. E isso, né, essa ansiedade gera também um peso, né? Gera a famosa culpa, né? Muitas pessoas sofrem não apenas pela perda, né? Mas também por se sentirem fracas, por ainda estarem sofrendo, né, por aquela situação. E isso, gente, gera um peso enorme, uma culpa enorme por não conseguir ser forte o suficiente para lidar com aquele sofrimento. Afinal, a pessoa cresceu, né, como a gente falou, ouvindo, que deveria ser forte, não é assim? Pois é. No entanto, se olharmos para o Evangelho, vemos que Jesus nunca tratou o sofrimento humano como algo a ser ignorado ou algo a ser evitado. Pelo contrário, Jesus reconheceu a dor humana e nos ensinou que ela faz parte, sim, da nossa jornada. Pois é, em João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que Jesus diz, eu venci o mundo, porque ele não sucumbiu diante da matéria. Ele conhecia a espiritualidade maior e se reconhecia como parte dessa espiritualidade, né? Desse universo que a gente costuma nomear como sendo Deus. E essa frase é profunda porque ela nos lembra que a dor é inevitável. Afinal, nós estamos numa realidade material, né? Ainda com muita limitação. Ainda estamos inconscientes da verdade da vida. Mas a dor, gente, não precisa nos definir. Ela faz parte de uma fase, um momento ao qual deve, sim, ser aceito. Ser aceito, vivido e compreendido com a consciência de Deus, com a consciência do universo. Jesus não prometeu em momento nenhum uma vida sem dor. Ele mostrou que é possível passar pela dor, com fé, com resiliência, de uma forma leve. E há um detalhe que muitas vezes passa despercebido, né? Em várias passagens do Evangelho, Jesus demonstra compaixão pelas dores humanas. Exatamente. Gente, ele chora a morte de Lázaro antes de ressuscitá-lo. E vamos pensar, né? Por que Jesus chorou se ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, né? Porque Jesus humildemente demonstrou a sua humanidade, chorando junto àqueles que estavam chorando naquele momento, né? Com a perda a suposta morte do Lázaro. Jesus mostrou a sua empatia, a sua compaixão pelos familiares e amigos de Lázaro, que estavam sim ali tristes, né, pela sua suposta morte. E essa passagem, gente, é muito rica. Tem muita coisa aqui para falar, para refletir, mas isso fica para um próximo momento, tá bom? Então, Jesus, num gesto de humildade e empatia, ele acolhe aqueles que estão desesperados, porque ele sabia e sabe que os desesperados ainda não estão conscientes da verdade. Ele reconhece a dor dos humanos. Jesus não disse para ninguém seguir em frente e engolir a sua dor, gente. Engolir o choro para não, né, parecerem fracas. Então, tudo isso nos ensina que negar a dor não faz a dor desaparecer. Negar a dor é fechar os olhos para a verdade. Só quando encaramos a dor profundamente, olhando para dentro da gente, com os olhos do espírito, é que podemos realmente transformar a dor em força e em potência. Exatamente, mas como fazer isso? Como encontrar sentido no meio de uma dor?
Como lidar com as perdas sem nos perdermos nelas? Como acessar a verdade por trás das perdas? Bom, de forma bem simples, nós já falamos, né? Acessando a consciência maior, a consciência do espírito e ter resiliência, né? Ter aceitação e inclusão também da dor daquele fato. Para entender como lidamos com o luto e as perdas, precisamos também olhar para a forma como a nossa mente processa a dor. E isso começa, gente, muito antes do momento da perda em si. Então percebe que o negócio é mais complexo, né? O nosso inconsciente é um grande reservatório de experiências e memórias que moldam nossas reações na vida adulta. Isso significa que, quando enfrentamos uma perda, não estamos apenas lidando com aquele evento específico, mas sim também com todas as outras situações de abandono, de rejeição, de frustração e carência que vivemos principalmente na nossa infância. A infância, a adolescência e, consequentemente, em toda a nossa vida adulta. Inclusive é por isso que duas pessoas podem passar por perdas parecidas e reagirem de formas completamente diferentes. Para uma pode ser um momento difícil, mas passageiro. Para outra pode ser algo devastador, que paralisa, que impede a vida de continuar. A diferença está na forma como nós aprendemos ou não a lidar com a dor. Jung já dizia, aquilo que resistimos persiste. Ou seja, quanto mais tentamos evitar a dor, mais ela se fortalece. Negativamente, na verdade, né? Dentro da gente. Como a gente já comentou aqui. E aqui também vale uma explicação entre dor e sofrimento. A dor, como já dissemos, é inevitável, principalmente porque vivemos numa realidade material. Mas o sofrimento, gente, é uma escolha. Permanecer na dor por escolha, aí sim, vira sofrimento. E o sofrimento não vem só do evento em si, mas da luta interna contra a aceitação da realidade. E isso tem a ver, sim, com aquelas memórias inconscientes do abandono, da rejeição, da frustração e da carência que eu acabei de falar. E é aí que muitas pessoas ficam presas na dor e escolhem o sofrimento. Mesmo porque, né, a vida não dá pausa, né? A vida do espírito, ela é dinâmica. Tudo está em constante mudança. A vida, ela é mutável, gente. Nós somos mutáveis. O espírito é mutável. Graças a Deus, né? Que é assim. E cada segundo na vida, tudo muda. Nós mudamos o tempo todo. É importante a gente lembrar disso. Pessoas se vão, oportunidades passam, sonhos se vão. E quanto mais resistimos a essa impermanência, mais sofremos. Porque não estamos entendendo o sentido real da vida. O filósofo Heráclito já dizia: nenhum homem pode atravessar o mesmo rio duas vezes, pois quando volta ao rio, nem o homem é o mesmo, nem o rio. Gente, isso é muito profundo e verdadeiro. A mudança é inevitável para tudo e para todos. Mas, em vez de aceitarmos isso, nossa mente tenta lutar contra, criando a ilusão da permanência e do controle. E é por isso que o luto muitas vezes se torna tão doloroso e extenso, demorando para passar. Prorrogamos a dor e o sofrimento por falta de consciência da verdade da vida. Não estamos prontos para lidar com a realidade de que tudo, sim, é passageiro. Quando nós não aceitamos algo na vida, é como se nós disséssemos não ao Criador. É como se estivéssemos de costas para a perfeição divina. De certa forma, nós nos tornamos arrogantes diante do Criador, diante de Deus. É isso mesmo, nos tornamos arrogantes diante do Criador. Né? Nós somos condicionados a acreditar que podemos evitar qualquer sofrimento com as escolhas certas. E, gente, o que são escolhas certas? A vida não funciona dessa maneira. Não é possível prever todos os acontecimentos e nos preparar para eventuais perdas.
E aí vem aqueles questionamentos que geram novamente a culpa, né? Aí surge a culpa novamente. Será que eu poderia ter feito algo diferente? Se eu tivesse agido de outra forma, isso não teria acontecido, né? Ou eu fui negligente, eu não fiz o que precisava ser feito. Enfim, gente, tudo isso é uma grande ilusão da matéria. É a ilusão da mente consciente, daquela mente racional. E a culpa pode se transformar em um ciclo destrutivo, alimentando ainda mais o sofrimento por muito, muito, muito tempo, às vezes por uma encarnação inteira. No entanto, novamente Jesus, ao falar sobre a importância de construir uma base interna sólida, nos oferece um caminho diferente. Lucas, no capítulo 6, versículo 48, registra que ele compara aqueles que seguem os seus ensinamentos a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando vem a tempestade, a casa permanece de pé. Por quê? Porque foi construída sobre uma base firme. Essa base firme é a maturidade espiritual e emocional que todos nós buscamos. O autoconhecimento e certeza de que a vida, mesmo com suas dores, continua, gente. E que a perfeição divina, sim, está em tudo. Ter consciência da verdade universal é que vai sustentar todas as nossas perdas. É entender que as perdas fazem parte da jornada, mas não define quem somos. O apego, o controle sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre as situações, as expectativas, tudo isso nos cega de verdade e nos aprisiona na ilusão da vida humana. Sêneca, um dos principais filósofos do estoicismo, dizia que um homem não sofre pelo que acontece, mas pela interpretação que dá ao que acontece. Exatamente. E a interpretação daquilo que nos acontece é ponto de vista. E todo ponto de vista limita a nossa consciência maior. Isso significa que quando aceitamos tudo que nos acontece de forma consciente, podemos diminuir o impacto da dor. Ela não pode ser evitada, mas pode sim ser compreendida com a consciência do universo, com a consciência de Deus. E isso nos fortalece. Quando estamos conscientes, encontramos caminhos para lidar com aquele momento de forma mais leve e em paz, sem se revoltar, sem amaldiçoar, sem lutar contra o universo. Naquela passagem da morte de Lázaro, Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Será que Jesus se referia apenas à morte quando diz ainda que esteja morto? Ou será que Jesus está falando sobre a consciência que ele trouxe para a humanidade? Acreditar em Jesus é acreditar no Criador, é ter a certeza da perfeição divina que está em tudo. É acreditar que a vida é infinita, não há morte, não há perda, porque tudo, o todo é movimento, o todo é mutável e dinâmico. A morte física é da matéria e não do espírito. A perda de coisas, objetos ou de uma situação que não seria resultado das nossas escolhas também. E o resultado não seria um convite e uma bênção para mudar aquilo que estamos criando inconscientemente? Não seria as perdas um convite para nos melhorarmos, para nos tornarmos conscientes de algo a mais, de algo que está escondido lá no nosso inconsciente, no inconsciente do nosso espírito? O que nós podemos aprender com tudo isso? Que negar a dor só nos aprisiona nela. Entender nossas perdas como bênçãos e oportunidades de acesso a algo além da realidade material pode transformar, né, a nossa dor, o nosso sofrimento em força e potência da vida. Só assim, gente, com autoconhecimento e a consciência do espírito, podemos passar pelas tempestades da vida material sem sermos destruídos por elas. Encontramos força quando entendemos que somos muito mais que matéria e que tudo tem seus ciclos, né? Com início, meio e fim. E tudo está em harmonia com a consciência divina. Não estamos sozinhos e cada dor pode ser uma oportunidade para encontrar um caminho de transformação e acesso a algo muito maior, algo, né, ligado à consciência de Deus. Se você está passando por um momento difícil, preste muita atenção. Isso não define você. Você é uma centelha divina que está no caminho da verdade. Aproveite esse momento e aceite-o como uma oportunidade para o seu autoconhecimento e crescimento espiritual.
Você é muito maior do que qualquer perda. E com o tempo, com o acolhimento, com o apoio, com a ajuda profissional que seja, e com um olhar mais amoroso para si mesmo, você vai conseguir transformar sua dor em força para seguir em frente e se tornar cada vez mais a potência que você é. Acredite nisso. Querido ouvinte, sábado que vem a gente volta, meio-dia e 30 a gente está aqui de novo. Se você quiser mais conteúdo como esse, começa a seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, a Eliane, você encontra por @ElianeBim, e o meu Instagram é o @EdgarBim. E todos os nossos programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Acesse lá, youtube.com/bim91. E se você quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, você pode falar com a Eliane no número 11 98420 9959. Se quiser enviar uma mensagem para mim, o número é o 11 97563 3113. Queridos, até sábado que vem. Tenham uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.